Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 6 ao 9. Nos diz a palavra do Senhor: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Misericórdia. Esse é um dos textos que nós terminamos sem dizer amém. Nós dizemos misericórdia. Amém, nós falamos amém quando nós concordamos. E poderíamos até mesmo dizer amém aqui, porque Deus é justo para tal coisa acontecer. Mas misericórdia, é triste um fim desse, não? Mas vamos direto ao assunto. Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: Jesus e os seus pequeninos. Tudo isso aqui que o Senhor Jesus disse, desde o início do capítulo 18, está relacionado com a comunidade do reino dos céus. Isso mesmo, isso nós precisamos entender. O Evangelho de Mateus vai dar muita ênfase ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é à toa que o Senhor Jesus começa o seu ministério trazendo o reino. Não é à toa que o precursor, aquele que veio adiante, que é João Batista, abrindo o caminho, convertendo o povo, chamando o povo ao arrependimento, começa anunciando a chegada do reino de Deus. E aqui o que o Senhor Jesus vai nos ensinar é a comunidade do reino. Ou seja, como é que os crentes devem ser, como os discípulos de Jesus devem ser, aqui neste mundo, aguardando a sua vinda, para que assim, todos juntos com o Senhor Jesus, habitem o novo céu e a nova terra, que Ele nos promete. Irmãos, nos versos 1 ao 5, o Senhor Jesus traz para os seus discípulos uma grande lição, a lição da humildade. Sim, nós meditamos nisso, e o tema foi: quem é o maior no reino dos céus? Essa era a pergunta dos discípulos. Os discípulos estavam preocupados: quem era o maior? Quem era o mais influente? Quem era o mais importante? Quem era o melhor deles? E o Senhor Jesus traz uma criança, coloca no meio deles e diz: olha, vocês precisam se converter. Vocês precisam se converter. Porque aquele que não se converter e se tornar como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Foram essas as palavras de Jesus. E aí nós vimos a grande lição, quando o Senhor Jesus coloca uma criança no meio deles, e o Senhor Jesus estava querendo basicamente mostrar que assim como uma criança é totalmente dependente da pessoa adulta a quem pertence, assim nós também devemos ser dependentes de Jesus. Isso mesmo.
O Senhor Jesus traz um ensino para os seus discípulos para terem uma humildade e uma humilde dependência. Baixar a bola, baixar o cangote, sim, baixar a cabeça. Entendermos que nós não somos nada sem Ele. Absolutamente nada sem Ele. Fora de Jesus, nós perecemos. E aí o Senhor Jesus traz essa lição para os seus discípulos daquela época. E nos ensinou muito até então. Mas agora, nos versos 6 ao 9, o Senhor Jesus continua prolongando esse assunto. Antes, trazendo a humildade, e agora, ainda mesmo que lidando com essa questão da humildade dos seus discípulos, mas trazendo algo mais até estreito para a comunidade cristã, para terem o cuidado de não se contaminarem, de não sermos influenciados, de termos o cuidado, de sermos vigilantes. Isso. No verso 6 nós temos um aviso severo de Jesus. No verso 7, um juízo contra todo tropeço. Nos versos 8 ao 9, um ensino para romper os vínculos. Então vejamos como o Senhor Jesus ensina nesta passagem. E ele diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Calma, até aí. Vejam esse detalhe. Qualquer um. Quem são esses qualquer? A quem Jesus se refere? De acordo com o contexto da época, os poderosos da época. Quais poderosos? Os religiosos. Sim, o Senhor Jesus poderia sim estar pensando a respeito dos fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, todos os religiosos de Israel e de Judá. Pois eles faziam o povo tropeçar. E aqui o Senhor Jesus tem em mente os pequeninos são os seus discípulos. A criança que ele pegou como exemplo e para ilustrar a situação que ele coloca no meio deles. E agora o Senhor Jesus muda de criança para pequeninos. E aqui ele se refere a todos os seus discípulos, todos os crentes. Todo aquele que decide seguir Jesus é um pequenino de Jesus. Por uma característica peculiar, por uma característica exclusiva, é que nós devemos ser humildes. Todo crente tem que ser humilde. Não é uma escolha. Não é se eu conseguir eu serei humilde. Não. Essa é uma das características principais do povo de Deus. A humildade e submissão, obediência. E aqui o Senhor Jesus muda a linguagem de crianças, verso 5 para o verso 6, pequeninos. E aqui o Senhor Jesus diz: esses pequeninos que creem em mim. E essa é a primeira vez no Evangelho de Mateus, é a primeira vez que o Senhor Jesus fala: aqueles que creem em mim. E esses que creem em Jesus, que são chamados de pequeninos, o Senhor Jesus, Ele protege. O Senhor Jesus quer bem. E Ele quer tão bem que Ele traz esse aviso severo contra todos que querem e que fazem o mal, contra esses pequeninos, contra os crentes. O Senhor Jesus diz: melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. E moinho aqui na época, sabe, eles trituravam as coisas que eles precisavam triturar, os cereais, num grande moinho, em que um asno, um burro, às vezes um jumentinho, ele era engatado e ele rodava uma grande pedra para ir triturando os cereais.
Era uma pedra fixa embaixo, uma pedra solta em cima para ir triturando. E o que o Senhor Jesus quer dizer é o seguinte: que uma pedra pendurada no pescoço de quem faz o mal contra os pequeninos de Jesus é melhor. Tão preciosos para o Senhor Jesus são os seus pequeninos, de tal maneira que qualquer mal feito contra os pequeninos de Jesus seria melhor que morresse. É isso que o Senhor Jesus quer dizer. Lançado, afogado nas profundezas do mar, de onde jamais sairá, de onde jamais poderá voltar à superfície. O Senhor Jesus traz essa exaltação, o Senhor Jesus traz esse aviso severo. Irmãos, isso deve encher os seus olhos de brilho, de alegria. Veja o quanto para Jesus você é importante, o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa para Jesus, ao ponto de que o Senhor Jesus traz esse aviso severo contra todos que querem o seu mal, todos que se opõem a você, crente. Isso é maravilhoso. Não há ninguém nos céus, na terra, que será impune, que passará batido no julgamento de Cristo por todo o mal que faz, ou que fizeram, ou que irão fazer contra os discípulos de Jesus. Nós estamos sendo guardados, nós estamos sendo protegidos, nós pertencemos a Jesus de tal maneira que Ele está disposto a nos proteger, custe o que custar. Isso é maravilhoso, não? Isso aqui é precioso demais para nós. Vejamos outras coisas que o Senhor Jesus nos diz. Verso 7: um juízo contra todo tropeço. Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O Senhor Jesus primeiro fala mundo, depois Ele fala homem, e Ele diz ai. E esse ai aqui é o chamado oráculo de maldição. É o chamado oráculo de maldição, porque neste ai existe uma palavra de juízo, de castigo, de punição. Não somente o Senhor Jesus deixa sobre aviso todos que são contra a igreja de Jesus, todos que são contra os cristãos, todos que são contra os crentes. Jesus não somente deixa aviso, mas traz essa palavra de juízo, de castigo. E aí o Senhor Jesus fala ai do mundo. E aqui o Senhor Jesus, mundo se refere ao sistema de oposição. Quando eu falo sistema de oposição, são princípios, regras, normas, leis, toda forma de perseguição contra os cristãos, contra os discípulos de Jesus. Toda ideologia, todas as ideias, todas as formas de pensar que são contra o povo de Deus, que são para afrontar, para perturbar, para fazer tropeçar o povo de Deus. Nós vamos entender aqui o que é tropeçar. Ele diz ai do mundo. Ele fala escândalos. Escândalos. Escândalo e tropeçar é a mesma palavra. Escândalos aqui é motivo de tropeço. Tropeçar aqui é errar, é cair. E também traz a ideia de pecar. O mundo nos assedia, irmãos, para nos fazer pecar. As pessoas aí afora, elas querem o nosso mal, querem que pequemos, desejam que pequemos, desejam que façamos aquilo que não agrada ao Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo torce contra nós para nos
desviar dos caminhos do Senhor. E contra estes, Jesus traz esse oráculo de maldição, traz essa palavra de juízo. Mas o Senhor Jesus, Ele não é somente contra o sistema, mas também contra as pessoas que promovem esse sistema. Possivelmente aqui também o Senhor Jesus tinha em mente o sistema religioso judaico do povo de Israel. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os escribas, principalmente porque eles eram os responsáveis para ensinar o povo e que ensinavam errado, faziam o povo tropeçar, ensinando errado a palavra de Deus. Eram os opositores do ministério de Jesus. Era Jesus pregando, ensinando, fazendo milagres, e eles dizendo que Jesus tinha demônio. Sabe? Era eles fazendo com que as pessoas tropeçassem, olhassem para Jesus como se fosse uma pedra de tropeço, fazendo várias acusações contra Jesus. Acusavam Jesus de blasfêmia, às vezes que Jesus falava que era filho de Deus, ou que se posicionava como filho de Deus, ou quando falava Deus como seu Pai. Acusavam Jesus de blasfêmia, de que estava fazendo uma ofensa contra Deus, ofendendo Deus diretamente. Então vejam, eles eram os principais opositores do ministério de Jesus. E Jesus está construindo o seu ministério. O Senhor Jesus já tinha alguns discípulos. Ele tinha esses dos quais ele chamou de apóstolos, os enviados, os quais seriam praticamente a base da igreja cristã. E o Senhor Jesus disse: todos esses praticamente irão pagar caro por de alguma forma tentar fazer o povo de Deus tropeçar. Então o Senhor Jesus traz o aviso severo, o Senhor Jesus traz esse juízo contra todo tropeço. Dos versos 8 ao 9, o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a romperem os vínculos contra todo esse sistema e todas essas pessoas que querem o mal da relação de Jesus com os seus discípulos, para não seguirem os seus ensinamentos. Então vejamos, verso 8 diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, cortam e lançam fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. O fogo eterno aqui é realmente o lago de fogo, é realmente o Guiena ou Geena. O inferno, o qual aqui se refere, é o juízo final. E aqui o Senhor Jesus traz essas palavras, trazendo a ideia de que os seus discípulos precisariam romper os vínculos, a intimidade, a proximidade, deviam se desassociar. E aqui o Senhor Jesus fala de cortar a mão, lançar fora, cortar o pé. Mas vejamos, o Senhor Jesus não está ensinando uma mutilação. O que é uma mutilação? Você se esquartejar. O Senhor Jesus não está falando isso, mas o Senhor Jesus está usando uma figura de linguagem para ensinar os seus discípulos que eles deviam romper algo. Romper algo. E aqui o Senhor Jesus tem em mente todos os vínculos pelos quais fariam os discípulos não progredirem, não seguirem os seus ensinos, errarem o alvo, seguir os seus princípios
chamava os discípulos para segui-lo, o Senhor Jesus tinha ensinos, princípios pelos quais eram inegociáveis. Irmãos, nós temos princípios, nós temos ensinos dos quais guia a nossa vida cristã, de maneira que nós não podemos negociar. Nós não podemos negociar. E aqui o Senhor Jesus traz essas palavras: é melhor acabar com isso. Primeiramente, possivelmente, o Senhor Jesus esteja se referindo à influência dos fariseus. Dos fariseus. Anteriormente, dentro do contexto, foram autoridades na casa onde Jesus estava, possivelmente de Pedro, onde Jesus estava hospedado, vindas cobrar a taxa anual do templo de Jerusalém, trazendo ideia de poder, de autoridade, de quem manda, de quem governa. E os discípulos, por outras razões possíveis também, estão confusos, vendo milagres, vendo a autoridade de Jesus. Rapaz, quem vai ser assim, desse jeito? Quem fará coisas como Jesus está fazendo? Quem terá autoridade como Jesus está tendo? Quem será o maior dentre nós? Eles discutiram o caminho todo indo para Cafarnaum. Mas, irmãos, prosseguindo o texto, diz: se um dos teus olhos te faz tropeçar. E aqui o Senhor Jesus traz a ideia de mãos, pés, olhos, são os guias do nosso corpo. Mãos, pés e olhos são os guias do nosso corpo. Devemos ter cuidado, porque nós podemos ser mal influenciados no que nós fazemos. O que é que tem fazer isso? O que é que tem fazer aquilo? Mal influenciados por pessoas que não temem a Deus, por pessoas que não querem nada com Jesus, pessoas que são contra Cristo, mas que se fazem de amigos, se aproximam de alguma forma de nós para nos influenciar mal nos nossos caminhos, para onde vamos, os lugares onde nós participamos, as coisas que nós fazemos, as coisas que nós vemos. Tudo isso pode nos influenciar mal, poderia influenciar mal os discípulos. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Aqui é a mesma ideia. Mas veja, se fosse literalmente, se tirasse um olho, ainda teria o outro para pecar. Se tirasse os dois olhos, arrumaria outro jeito de pecar. Tem pessoas que não falam, mas gesticulam e pecam tanto quanto pessoas que falam demais. Sabe? Então não é sobre isso. É sobre romper vínculos. E como isso aqui nos ensina? Como tudo isso aqui nos ensina hoje para sairmos daqui certos de que nós, como os pequeninos de Jesus, devemos nos cuidar. 1
Primeiro o Senhor Jesus falou para os seus discípulos para serem humildes e submissos como as crianças. E aqui o Senhor Jesus pega uma criança submissa e obediente. Não é que toda criança é submissa e obediente. Nós sabemos como são as crianças. Mas o Senhor Jesus quer que nós tenhamos essa sensibilidade que crianças têm. Temos essa sensibilidade. Então, uma das coisas que nós podemos aprender aqui, já de cara, de início, é: fique atenta, fique atento, vigie para não cair. Não seja ingênuo, não seja ingênua. E tome cuidado com as más influências que te afastam de Jesus e que podem te afastar de Jesus de maneira sutil. Não é que as pessoas vão chegar diante de você assim: lá de Jesus, que para a igreja o quê? Que negócio de semente, vai para a igreja. Não, as pessoas nem sempre vão chegar assim na cara e falar na lata para nós. De alguma forma vão tentar nos seduzir. Para quem ir para a igreja? Para que ler a Bíblia? Que negócio de ler a Bíblia o quê? Para que orar? Para que se ajuntar? Para que toda vez crente junto? Tudo isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. É a nossa comunhão uns com os outros, é a nossa comunhão com Jesus. É para vivermos alinhados nos caminhos do Senhor. E não faltará pessoas para nos influenciar mal. Por isso devemos estar atentos. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui: Jesus não poupará a maldade daqueles que fazem o mal contra nós. Nem o sistema e nem as pessoas maldosas que querem nos afastar do Senhor Jesus, que querem nos corromper. Os seus discípulos, os seus ensinos de Jesus para nós não podemos perder. E aqueles que querem fazer com que nós tropecemos serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, são pessoas que querem sim, não é do tipo deram os deslizes, fizeram sem querer, mas é de forma voluntária, premeditada, que querem realmente sim o nosso mal. Nós devemos ter cuidado contra essa malícia de pessoas que de alguma forma ou de outra tentam se achegar a nós para nos fazer errar o caminho do Senhor Jesus. E por último, analise a sua vida. Corte tudo que te faz sentir independente. Por que eu falo independente? Porque vejamos, qual o princípio principal que o Senhor Jesus trouxe aqui para os seus discípulos? Dependência. Humildade e não orgulho. Estar contente e satisfeito de caminhar com Jesus e não ficar com inveja. Esses são os princípios pelos quais são os principais aqui. Vejamos. No caminho para Cafarnaum eles vinham discutindo o quê? Quem era o maior, de maneira que isso gerou uma dúvida, e eles chegaram até a perguntar a Jesus: qual de nós será o maior? Orgulho. Entre os fariseus tinha influência suficiente de autoridade e poder. Orgulho. E onde está a independência? Toda pessoa orgulhosa é independente. Toda pessoa que se acha dono de si mesmo se quer se posicionar como independente. Eu não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém. Da minha vida cuido eu. Irmãos, isso é muito sério no meio da igreja. Não é à toa que o pastor, ele é o último a saber das notícias. Ninguém quer se chegar ao pastor, ninguém quer se aproximar da liderança e conversar, falar o que está acontecendo, compartilhar, para receber ajuda. Procura resolver sozinho.
sozinha. Às vezes, quando eu vou conversar com alguns irmãos, já estão na UTI espiritual, já estão afundados. Outros já estão como se fossem mortos. Eu já fui atrás de pessoas que abandonaram a igreja de tal modo que disseram assim: não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de voltar para a igreja. Abandonaram a igreja de tal maneira que não quer saber mais de igreja. Veja se isso é sério ou não é. Veja. Então, toda pessoa que se acha grande, ela se torna independente. Por que Jesus colocou uma criança no meio? Para mostrar a dependência. Nós precisamos entender isso. Na comunidade de Cristo, nós somos a comunidade dos que dependem uns dos outros. E que dependemos dele, nosso Senhor e Salvador. Onde está a inveja? Onde está a inveja? Por que Jesus chamou os 3 e eu não? Às vezes acontece isso no meio. Por que os 3 e eu não? O Senhor Jesus, anteriormente aqui, ele chamou 3 discípulos e foi ao monte. Pedro, Tiago e João. Por que não eu? Inveja. Os discípulos tinham motivo suficiente para ser tomados de inveja. Qual de nós seremos o maior? Então, inveja, independência e orgulho seriam os principais motivos de tropeço aqui para os seus discípulos. E esse sistema, essa forma de fazer a gente pensar que da minha vida cuido eu, que eu posso ser um crente isolado, sozinho na vida, esse é um pensamento que é contra os ensinos de Jesus. Nós precisamos entender que os princípios que Jesus traz para nós, para o seu povo, é de dependência, é de humildade e não orgulho, não de independência e nem sequer de inveja. Está me excluindo? Chamou os outros e não me chamou. Os discípulos tinham sido chamados por Jesus, só apenas 3. Muito obrigado. Os outros ficaram no pé do monte. Os discípulos tinham tantos motivos para inveja. Uma ocasião antes, o que aconteceu? Jesus arruma um jeito de pagar o tributo, tanto dele como de Pedro. Por que Jesus ajudou Pedro e não ajudou a mim? Ajudou só Pedro, mas não ajudou a gente a pagar um imposto. Inveja. São as possibilidades nos quais seriam esses motivos de tropeço. Ajudou os outros, mas não ajudou a mim. Orgulho. Independência. Inveja. O Senhor Jesus pede para Pedro ir pescar, pegar um peixe, da boca do peixe sairia uma moeda que pagaria tanto o imposto dele quanto do Pedro. Mas por que dos outros também não? Então, muitas razões para eles chegarem depois de Jesus e dizer assim: qual de nós aqui é o maior? É Pedro, né? É Pedro? É Tiago, é João? O Senhor só chamou eles para o monte? Só pagou o imposto aqui de Pedro e o seu? Enfim, de acordo com o contexto, são esses os motivos de tropeço que poderiam fazer os discípulos errarem e não entenderem os princípios que Jesus queria ensiná-los como discípulos dele. Quanto a nós devemos estar atentos e saber onde nós estamos sendo mal influenciados. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu direcionamento, pelo entendimento, Senhor. Continua, Senhor Deus, a nos guardar,
nos livrar de todo mal, de toda tentação. Nos preserva, Senhor Deus. Não deixe que nada nem ninguém venha atrapalhar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos faz perseverar nos teus caminhos, Senhor. Nos faz ficar firmes, Senhor. Que nós tenhamos um discernimento, a sabedoria de percebermos quando as pessoas estão nos influenciando mal. Pessoas que não querem compromisso contigo, Senhor, mas que se achegam de forma amigável a nós, mas que nos faz tropeçar. Que não sejamos influenciados pelas más línguas, pelas fofocas, que não sejamos influenciados pelas más conversações, que não sejamos influenciados pelo espírito de inimizade, de contenda, de bagunça, de baderna no meio da igreja, que não sejamos influenciados a pensarmos que nós somos donos do nosso próprio nariz, para não prestar contas a ninguém, mas que sejamos humildes, para contar um com o outro, que nós possamos contar uns com os outros, não sejamos independentes, pois nós somos discípulos humildes e dependentes de Cristo. Não nos deixe ser tomados de inveja. Por que aconteceu isso na vida de fulano? Por que essa bênção na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, e na minha não? Porque parece que a chuva da graça de Deus, da esperança de Deus, da bondade de Deus cai em minha volta e em minha cabeça não cai. Que não sejamos invejosos, e venhamos dar graças a Deus pela alegria dos nossos irmãos, pelas bênçãos recebidas. Que nós venhamos continuar orando e esperando que as bênçãos sobre nossas vidas venham. Quanto a nós, Senhor Deus, nos faz caminhar firmes nos teus caminhos. Em nome de Jesus.